Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí pra gente falar da partida de hoje entre Vasco e Vitória. Partida de ida da Copa do Brasil 2026, a ida sendo em São Januário. Semana que vem teremos a volta no Barradão, onde o Vitória tem sido muito forte. Então é de suma importância aí o Vasco conquistar um bom resultado em casa para decidir a classificação fora de casa. Vamos trazer os comentaristas aí debatendo a partida, trazer a provável escalação do Vasco. Vamos compartilhar aqui no nosso canal para a gente reagir, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Vasco, tudo do Gigante da Colina, você encontra aqui no nosso canal. Vamos aí para o vídeo, fica até o final do vídeo. No final do vídeo eu trago os resultados dos jogos de ontem. A escalação do Vasco para esse jogo contra o Vitória em São Januário. Olha, o time deve ter a seguinte formação, com Léo Jardim no gol, o PH na lateral direita, Cuesta e Robert Renan os zagueiros e uma dúvida ali na esquerda, né, entre Cuiabano e Piton. Vai ter que jogar o Cuiabano, né, porque faz muita diferença ali quando ele joga. O meio campo com o Sosa, o Tietê e o Thiago Mendes. No ataque, o Adson pela direita, o Andrés Gomes pela esquerda. E pelas informações dos nossos setoristas, é bem provável que o Colídio inicie o jogo como titular ali, como centroavante. O Vasco que precisa, como diria Jair Pisserni, precisa botar a pinóia para dentro, né? Porque o Vasco cria ali algumas oportunidades, não tem conseguido fazer gols, né, Grafa? É verdade. E aí tem sido castigado nos jogos ali, porque os adversários não perdoam. O meu ciclo de amigos ali na academia tem bastante vascaínos, né? E a resenha dessa semana era sobre o Verratti. O Verratti está fazendo falta. Se o Verratti estivesse aí, o Vasco estaria melhor. Eu falei, mas ano passado o Verratti não prestava. Mas a verdade é que o Vasco jogava de outra forma, né, do que joga esse ano, né? E infelizmente o Spinelli não conseguiu se desenvolver ainda. O Brenner que conseguiu 2 gols importantes. A gente poderia ser um recomeço do Brenner, mas ele acabou se lesionando. O David, quando começa jogando, não consegue dar conta do recado, ou seja, o Vasco está na busca desse camisa 9, o fazedor de gols, o cara que coloca a bola para dentro. Vamos ver amanhã. Precisa de um bom resultado o Vasco, até porque o Vitória é muito forte jogando lá no Barradão. Expectativa de um grande jogo amanhã também. Um jogo muito equilibrado também. É difícil cravar um favorito aí, viu, Diniz? E no mesmo dia, na quarta-feira, a gente tem Vasco e Vitória, né? Lembrando então que o Vitória vem de uma derrota pro Bahia no Clássico, então chega nessa Copa do Brasil ali, né, com a moral não muito boa. O Vasco também, né, que vem dessa derrota aí pro Palmeiras. E o Vasco de 5 jogos, são 5 derrotas. Que fase, hein, do time da Colina, né? O que a gente pode esperar dessa partida, então, agora, Mário? Realmente, assim, o Vasco são 8 jogos sem vitórias no Campeonato Brasileiro, né? São 6 derrotas e 2 empates. O Vitória também não tá muito diferente, tá? Nos últimos 5 jogos, 4 derrotas e só 1 vitória. E, como você bem falou, vem de uma derrota num Bavi, num clássico, num jogo muito importante, o que deixa também o time sob aquela desconfiança da torcida, da imprensa, enfim, dos próprios jogadores, muitas vezes, do próprio elenco. Então, realmente é um jogo um pouco mais tenso ali entre Vasco e Vitória. O Vasco é o atual vice-campeão da Copa do Brasil, né? Passou pelo Fluminense, tá vivo ali na competição, tá bem na competição. O Vitória, então, eliminou o Flamengo e eliminou o Atlético Paranaense. Não sei se o pessoal que tá em casa lembra, perdeu por 2-0 no Paraná e aí venceu por 4-0 no Barradão, fez um belíssimo jogo. Então, as duas equipes podem muito confiar nesse histórico da própria Copa do Brasil, né? Então as duas equipes estão bem na competição e podem avançar, mas a promessa é de um jogo bastante tenso, principalmente pelo momento das duas equipes. É verdade, o próprio técnico, né, do Vitória, o Jair Ventura, que perdeu agora, né, o Clássico pro Bahia, ele acabou dizendo assim, agora é psicológico. E não tem como a gente também não falar dessa parte da mentalidade aí, né? Como esses jogadores, eles perdem, né? Vêm de uma derrota triste ali pro Bahia. E aí tem que mudar esse mindset, né, Mário? Essa preleção vai ter que ser muito boa do Jair Ventura para realmente virar a chavinha, porque é uma coisa muito louca mesmo. São competições diferentes e o psicológico dos jogadores, eles não podem estar abalados, né?
É isso, Mi. É como a gente estava falando, né? A gente comentou aqui do Cruzeiro, né? O Cruzeiro, por exemplo, vinha de uma eliminação dolorosa, difícil ali contra o Flamengo. Bastou um jogo venceu de novo o próprio Flamengo, que é um time que está brigando lá em cima, já começou a sonhar um pouquinho ali com uma posição melhor no Campeonato Brasileiro. Hoje o Cruzeiro é o 5º colocado, então as coisas podem mudar, né, de um dia para o outro. Isso os jogadores têm que ter noção, principalmente no futebol brasileiro, né, Mi? Porque você disputa várias competições ao mesmo tempo, uma hora tá disputando uma, depois a outra, então, vira a chavinha. Se você ganha esse jogo, aquela competição ficou para trás, depois a gente volta a falar de Campeonato Brasileiro. Mas dá para seguir confiando na Copa do Brasil, quem sabe num título. Um título para qualquer um desses times ali salvaria o ano muitas vezes ali. É óbvio que não pode cair no Campeonato Brasileiro, mas seria um título fundamental e muito importante. Você pega a torcida do Vasco, está há muito tempo esperando o título. A torcida do Vitória nunca ganhou uma Copa do Brasil, né? O Vasco tem uma Copa do Brasil, o Vitória não tem. Então, para essas duas equipes é realmente um título muito esperado ali e muito importante, né? Não. E Zupa, às vezes aparecem telas pra gente no programa que são aquelas que são surpreendentes no seguinte sentido. A gente tá falando de um time gigantesco, sim, mas que viveu anos ruins, vários anos, culminando inclusive em rebaixamento. Então, quando a gente fala que esse ano é péssimo, a gente vê que é o segundo pior dentre todos esses. Eu, embora veja que o ano seja de sofrência, me surpreendi com esse número, porque em 2015 o time foi rebaixado e tinha 13 pontos. Aí foi o ano realmente da desgraça. Mas essa temporada tem 22 até aqui. E aí é a interrogação, vai ser rebaixado ou não. 23 pontos em 2023, em 2025, 24. Nesses 2 anos não caiu. Em 2020, 24, rebaixou. 2018, 24, não rebaixou. E 2013, 24 e 2008, 26, 2 rebaixamentos também. Ele foi rebaixado em 4 dessas 7 ocasiões. O ano tem essa marca de estar abaixo de vários anos ruins do Vasco da Gama. É que isso depende também da média do campeonato, né? Claro, quantos pontos ele faz e o quanto isso interfere no rebaixamento ou não, depende do contexto. A situação ela é bastante preocupante pela matemática, pelo calendário, né? Rodadas vão sendo riscadas e a partir daí, né, o relógio vai jogando muito contra, vai te empurrando para baixo. Mas acho que tem um ponto que eu acho menos desesperador na situação do Vasco, que é o campo. Quando você olha, por exemplo, o Grêmio jogar, quando você olha o São Paulo jogar, você fala, eventualmente até o Inter, dependendo do jogo, que o Inter é meio oposto do Vasco também. O Inter encontrou uma maneira de não perder. O Inter está não perdendo. O Vasco está tentando ganhar e, às vezes, por isso está perdendo. Mas quando você olha especificamente Grêmio e São Paulo, você fala, esses times vão cair, o Vasco não. Mas o Vasco não pode, porque o Vasco tem jogado bem em parte dos jogos com o Pedro Emanuel. Acho que há uma mudança sensível no rendimento do Vasco a partir da troca de técnico. Só que só isso não basta, né? É preciso ganhar os jogos. O meu ponto mais animador ou menos desesperador em relação ao Vasco é que seria muito mais preocupante a situação se a gente não visse o Vasco reagir dentro de campo. Fala assim, da onde que esse time vai tirar pontos? Esse time não joga. O Vasco tem jogado, então tem da onde tirar. O jogo tá ali, o Vasco tem da onde tirar os pontos. Se o Vasco conseguir traduzir, transformar o que ele tem tido de volume de jogo em gols, e esse é o grande drama do Vasco na temporada, por isso que a diretoria continua em busca de reforços para o ataque, trouxe agora o Colídio, fez o primeiro gol aí contra o Palmeiras, mas o Colídio não é um goleador. Se o Vasco conseguir traduzir esse bom rendimento em parte dos jogos em gols, ele tem condições técnicas de reagir no campeonato. Eu não vejo o Vasco como um dos piores times do campeonato dentro de campo. Mas a questão é que não pode ficar nessa promessa de, tá jogando bem. Tem que ganhar, tem que fazer gol. E à medida que o tempo vai passando, como eu falei, a pressão, o relógio vai virando inimigo, a pressão vai te jogando contra. Assim, o Vasco, em uma boa parte do duelo contra o Santos na semana passada, não merecia perder, mas tomou 3 gols, acho que no intervalo de 15 minutos, perder 3-0. O Vasco, em dado momento do jogo de ontem, não merecia perder, mas tomou 2 gols em 10 minutos e acabou o jogo. Então, acho que isso tem que ser rapidamente contornado, trabalhado. Mas eu ficaria mais desesperado se o Vasco não estivesse reagindo, não estivesse jogando. Tem jogo ali para o Vasco reagir, mas o tempo está passando. Você concorda, André? Dá para olhar para esse time do Vasco e ter uma esperança um pouco melhor, até do que outros times que estão um pouquinho melhor? Eu concordo com a opinião do Gustavo de que o Vasco não é um dos times que, nesse momento, apresentam o pior futebol ou alguma coisa parecida com isso
pensando nos concorrentes, entre aspas, ao rebaixamento, né? Bem, entre aspas, porque, obviamente, todo mundo quer fugir dessa situação. Tem times jogando bem pior do que o Vasco e tem times numa situação ainda mais complicada nessa questão aparentemente psicológica que eu mencionei agora há pouco. O Vasco não tem sido uma equipe que sucumbe a trechos difíceis do jogo. Para mim, isso ficou claro contra o Palmeiras. Para mim, a diferença de competição antes e depois do gol do Flaco por parte do Vasco foi muito drástica. Mas não tem sido assim. Na Copa Sul-Americana, o Vasco tem brigado e isso mostra que existe, do ponto de vista coletivo, alguma coisa a se apegar. É claro que a torcida está preocupada, eventualmente muito mais gente está preocupada, porque o Vasco está, de uma maneira bem escancarada, num processo de venda da sua SAF e permanência na Série A contra rebaixamento para a Série B, modifica, eu creio, de uma maneira muito grande esse processo, né? Mas do ponto de vista do campo, que é o que o Gustavo mencionou, eu concordo. Eu acho que há de onde tirar, há margem para melhora. O Vasco não parece ser um time desesperançado em campo. E isso eu acho que pode fazer diferença. Zupac, vamos lá. Desesperançado existe, desesperançoso existe, né? Desesperançado... André, se você não sabe, não tem como a gente não saber. Vamos fazer uma substituição. Não, vamos ter que fazer uma consulta. Uma busca. Tá bom, vai. Vamos lá. Ao famoso pai dos burros. É isso, não grande. E não é ofensa a ninguém, isso é o dicionário, isso. tá? Por favor, que história é essa? Tá chamando? Ô, Zupá, voltando ao Palmeiras, a história da venda. O Palmeiras encaminhou a venda do Alan por 40 milhões de euros para o City. Trazer aí, pessoal, os jogos de ontem, jogos da terça-feira. Pela Libertadores, o Independente Del Valle venceu o Tolima 3-1. Del Valle está nas quartas de final, vai enfrentar o Flamengo. Aí Copa do Brasil, jogo em destaque, Cruzeiro e Atlético Mineiro, 1-1. Arroio fez para o Cruzeiro, Renan Lodge para o Atlético Mineiro. Tudo em aberto aí para a partida de volta semana que vem na Arena MRV. Na Série B, Atlético Goianiense 3-0 no Botafogo. Juventude de virada 2-1 no CRB. Aí tivemos Acreano Série B. UEFA Champions League, fase eliminatória, 3 jogos. Na Espanha, o Betis venceu o Valência 1-0. Copa das Ligas, Monterrey 2-1 no Chicago Fire. León 1-0 no Real Salt Lake. Então tá aí os jogos de ontem, focado principalmente aí na Copa do Brasil, 1-1 Cruzeiro e Atlético Clássico Mineiro. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.